eu sou o Marcos. E eu sou a Simone. E hoje nós vamos trazer umas informações bem legais sobre os OGMs e as relevâncias que eles têm na nossa sociedade hoje. Os OGMs são muito importantes na nossa sociedade hoje em dia. Eles aumentam a produtividade da colheita. E um exemplo foi um caso desenvolvido pela Embrapa, em que um feijão foi geneticamente modificado e ele se tornou autoimune a um vírus. E esse fato reduziu em 60% os prejuízos na lavoura. Outro papel relevante e economicamente positivo desse tipo de processo é, por exemplo, a resistência que as plantas podem adquirir em relação a condições adversas do solo e do clima, por exemplo. Como, por exemplo, estresse hídrico ou altas concentrações salínicas, ou, por exemplo, baixas temperaturas. Um estudo bem interessante levantado pela UFGV, a Universidade Federal de Viçosa, ela isolou um gene exclusivo da soja e inseriu ela em uma plantação de tabaco. E essa plantação de tabaco se tornou altamente resistente ao estresse hídrico, podendo ficar sem nenhuma condição de água por até mais de um mês. Então isso se mostrou como uma alternativa muito viável, como por exemplo, plantações que possam ser desenvolvidas no Nordeste do Brasil. Ainda na indústria alimentícia, existem várias pesquisas que desenvolvem alimentos com uma maior concentração de vitaminas, ou também com a inclusão de nutrientes importantes para a nossa vida, como por exemplo, o cálcio, o ferro e o fósforo. Outros estudos ainda que se mantêm em grandes números, em alta escala, plantas que são altamente resistentes a pragas, por exemplo. Então, isso reduz em grandes quantidades a utilização de agrotóxicos e pesticidas, o que é muito positivo para o meio ambiente. Contudo, esse tipo de produção de organismos geneticamente modificados resistentes a pragas deve-se tomar muito cuidado com o manejo desse tipo de produto para evitar o crescimento e desenvolvimento de pragas daninhas altamente resistentes a esses agrotóxicos devido à pouca variabilidade dos agrotóxicos e químicos que são utilizados na lavoura. Entretanto, também há muitas preocupações negativas. Muitos estudos demonstram preocupação com o surgimento de novas plantas e pragas daninhas, devido a alterações químicas da planta em si. Inclusive, devido a essa vantagem dos transgênicos sobre as demais vegetações, os transgênicos podem se espalhar de uma forma incontrolada, caso não seja feito de forma apropriada, competindo com plantas nativas do local que ela está inserida e inclusive alterando toda a dinâmica do ecossistema daquele meio ambiente, afetando gravemente a distribuição energética do ecossistema que ela está inserida. Outra preocupação é a dominação internacional do mercado de sementes, causando um grave risco econômico. Por exemplo, grandes empresas podem cobrar royalties de outras empresas pelo uso de seus produtos, e isso acaba excluindo o pequeno empreendedor. E a questão da saúde? Será que os transgênicos e os organismos geneticamente modificados realmente fazem mal para a saúde ou não? Bom, confiram no nosso próximo vídeo.